Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Oxalá ouvisseis hoje sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Louvor e Glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. palavra de salvação, Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Irmãos e irmãs, romeiros, devotos, também trindadenses aqui presentes, caríssimo telespectador da nossa querida, amada Rede Vida de televisão e também rádio ouvinte da Vox Patris FM, a voz do Pai Eterno, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesta semana da Quaresma, já nos aproximando da Páscoa do Senhor, desse tempo bonito que iremos celebrar a ressurreição, centro da nossa fé. O centro da nossa fé não é Natal, não é Corpus Christi, não é Pentecoste. O centro de nossa fé é a Páscoa. Para ela, toda a liturgia se converge. Para ela, nós, como cristãos, nos convergimos também em nossas orações. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E esta grande verdade torna esperança a nossa vida, torna alegria o nosso coração, faz alegre a nossa alma, faz-nos crer que também nós, que caminhamos com Jesus, que vivemos na comunhão com o Pai Eterno, como bons filhos, como boas filhas, também viveremos com o Senhor. Hoje a palavra de Deus na primeira leitura nos fala de Deus, dos desejos de Deus para o homem. Deste Deus que nos constitui pessoas, deste Deus que nos fere e trata das nossas feridas, deste Deus que comanda a nossa realidade, a nossa vida,
deste Deus que permite que nós respiremos, este Deus que quer ser louvado, quer ser amado, quer ser cultuado, mas não somente com cultos e oblações, com ofertas, dízimos, não somente isto. Tudo isso faz parte da nossa vida, sim, mas Ele quer ser cultuado em espírito e verdade, com uma alma decidida, com um espírito forte e firme em amá-lo, em servi-lo, em dizer: este é o meu único Deus. Eu não quero sacrifícios e oblações, disse o Senhor pelo profeta Oséias. Eu quero um coração que se arrependa, se converta, um espírito decidido a me amar completamente. Meu irmão e minha irmã, se nós estamos decididos no espírito a amar a Deus, nosso coração já é uma oferta a Ele. E tudo aquilo que nós oferecemos a mais, tudo aquilo que nós fazemos a mais, se torna belo, se torna agradável ao Senhor, aos olhos do Senhor. Vejam lá no livro do Gênesis, quando Caim e Abel faziam suas ofertas, Caim fazia de mau grado, pegava o que tinha de pior das suas colheitas, pegava um restinho, não fazia de coração a sua oferta, o seu sacrifício a Deus. Portanto, a fumaça que subia do seu sacrifício voltava contra ele e não para Deus. Era egoísmo que tinha naquele coração. Caim tinha um coração mau. Não foi por pouco que matou seu irmão, seu próprio irmão, sangue do seu sangue, carne da sua carne. O sacrifício de Abel se elevava aos céus em louvor e ação de graças. E Abel era feliz e agradável aos olhos do Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Tudo aquilo que fazemos devemos fazer com amor. Tudo aquilo que você fizer em sua vida cristã deve ser de coração voltado para Deus. Todas as suas atitudes devem ser sinceras ao Senhor. Eu posso até enganar uma pessoa ou uma multidão, mas eu não engano a Deus. Eu nunca vou conseguir enganar o meu Senhor, porque dele ninguém pode se esconder. Por isso, para que tentar enganar a Deus, vivendo no fingimento ou na falsidade? Por que fazer boa figura diante das pessoas, sendo que no meu coração as coisas não vão bem, o meu coração está cheio de trevas? O Senhor quer um coração voltado para Ele sempre. Por isso, meu querido, minha querida, volte-se sempre para Deus, sempre mais. Entregue ao Senhor a sua vida e o seu coração, e naquilo que você tiver como projetos, ponha Deus à sua frente. Coloque o Senhor à sua frente, e Ele vai guiar os seus caminhos. Ele vai ajudar você nas batalhas de cada dia, como ajudou Israel, como ajudava os santos, como continua ajudando os seus filhos amados. O Santo Evangelho de hoje vai nos mostrar duas figuras que sobem ao templo de Jerusalém para rezar. Duas figuras ímpares. Falou duas figuras, parece que é par, né? Mas são duas figuras, cada uma bem singular. É isso mesmo. Um fariseu que conhecia a lei, que sabia de tudo, que sabia da vontade de Deus contida na palavra, na Torá,
na lei do Senhor. Um fariseu que cumpria sua missão. Sim, ele cumpria. Ele jejuava 2 vezes por semana, chegava a exagerar, mas cumpria muito bem a lei. Ele dava o dízimo de toda a sua renda. Ele fazia tudo o que a lei mandava e até mais. Enquanto o fariseu, ele era irrepreensível. Enquanto o fariseu, ele era um exemplo para todos os judeus. E olha, gente, os fariseus eram exemplares para os judeus. Os fariseus eram até mesmo admirados pelos judeus. Sim. Mas qual a diferença que fazia aquele homem se tornar pequeno diante do Senhor? A sua arrogância. O seu orgulho excessivo. A sua incapacidade de reconhecer que tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele realiza é por graça de Deus, é por obra divina, é para a honra e glória do Senhor. Tinha também uma outra figura, que era um publicano, um cobrador de impostos, um pecador público, um homem desprezível, porque naquele tempo Roma cobrava impostos altíssimos do povo, como hoje nosso governo cobra, né? Massacrava o povo como hoje o governo massacra o povo. Naquele tempo devia ser um pouco menos, porque o tanto que o nosso povo sofre na mão de alguns, né? Esse homem foi até o templo, e ao invés de se vangloriar como aquele fariseu, ele batia a mão no peito e dizia: tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Ele era de fato um pecador, mas o fato de bater a mão no peito, o fato de reconhecer seus defeitos, o fato de se colocar diante de Deus, talvez lá no fim do templo, lá no fundão, dizendo: Senhor, tem piedade de mim, olha a miséria desse ser humano. Essa humildade, esse gesto humilde, fez brilhar os olhos de Deus sobre esta criatura. A palavra de Deus perguntou: qual dos dois foi justificado, foi confirmado em graça, foi iluminado por Deus? E então Jesus diz: foi este último, que mesmo sendo um pecador, estava ali desejoso de conversão. Mesmo sendo um homem abominável, estava ali querendo a graça de Deus. O Senhor fala que Ele é tão preocupado com o pecador, que Ele é capaz de deixar 99 ovelhas no seu rebanho, porque elas estão bem cuidadas, elas estão ali quietinhas, protegidas do inimigo, do lobo, para ir atrás daquela que foi-se, que se desgarrou, daquela que saiu do rebanho. A preocupação de Deus, meu querido, minha querida, com você é muito grande. O Senhor quer a sua salvação, Ele quer que você seja uma criatura nova, sempre mais. Ele quer que a sua alma se salve, seja salva. Ele quer que a sua vida seja abundante de alegria e de bênçãos, e não que você seja uma pessoa rica neste mundo, bem nesta vida, mas mal com Ele. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Diz o Senhor. De que adianta você conseguir todas as coisas desta vida, as alegrias fugazes e passageiras,
se você já está perdido para a vida eterna. Nossa vida neste mundo passa como um vento, nós somos como que pó. Sem Deus nós nada somos, mas é este Deus que nos ergue do pó, que nos faz seus filhos, apesar de sermos somente barro, argila. Nos dá dignidade, apesar de nossa pequenez. Nos faz fortes e iluminados, apesar de nossa fraqueza e das trevas que percorrem nosso coração, nossa vida. Meu irmão, minha irmã, porque a palavra de Deus fala que aquele fariseu que cumpria tanta coisa certa, não deu certo com Deus, não foi iluminado, não foi abençoado na sua prece. Porque não cabe arrogância no coração do Pai. Porque corações que se bastam não permitem Deus entrar. Nós podemos até falar coisas bonitas, viu? Nós podemos até ter discurso agradável aos ouvidos dos outros. Nós podemos até falar coisas que chamam a atenção para o amor, para o bem, para a justiça. Mas se não tivermos no coração o reconhecimento de que somos somente partícula do amor de Deus, instrumentos da sua graça neste mundo, de nada vai adiantar. Nós estaremos falando muito mais de nós mesmos do que da graça de Deus, do que aquilo que Deus quer que nós digamos. Por isso aquele homem tão pobre, tão miserável, aquele homem tão desprezível, foi tão abençoado. A nossa luta neste mundo deve ser pela conversão das almas. O Senhor está preocupado com a minha família, com a minha casa. O Senhor está preocupado com o meu jeito de ser na minha família, na minha casa. O Senhor quer que eu seja na minha casa um exemplo de vida e de conversão. Que eu tenha no meu coração bons sentimentos e ao mesmo tempo que eu os transmita, não somente com as minhas palavras, mas com o meu modo de ser. Por isso, se você quer a justiça de Deus, a justificação do Senhor, lembre-se, seja humilde. Peça a Deus esse dom para a sua vida, para o seu comportamento. Peça a Deus que coloque você no seu lugar. É isso mesmo, ser humilde é estar onde se deve estar. Isso mesmo. Senhor, que eu me coloque no meu lugar. Que eu não pense que eu sou mais do que eu sou. Que eu não haja como se eu fosse mais do que eu sou. Que eu não trate as pessoas como quem pensa ser melhor ou maior que elas. Essa tentação cada um deve tirar do seu coração, da sua vida, para de fato ser um bom servo do divino Pai eterno. Para de fato dizer ao Senhor, com toda clareza, que o seu coração unicamente o serve e não a si mesmo. Eu sirvo o meu Deus e não ao meu ego. Eu sirvo o meu Senhor e não aos meus interesses. Eu quero viver para o Senhor e não para mim. E Deus vai fazer um reboliço na sua vida. Deus vai transformar água em vinho na sua casa. Vai fazer mudar muitas
muitas pessoas da sua família, porque você será um instrumento de transformação ali, porque a sua oração se elevará aos céus como uma verdadeira filha, um verdadeiro filho eleva orações ao Pai eterno. E Deus vai ouvir o seu clamor, a sua súplica, a sua intercessão, porque é de um coração bom, humilde, generoso, um coração que ama a Deus acima de todas as coisas. Quantas vezes nós ficamos reclamando: Senhor, minha casa precisa mudar, minha família precisa mudar, e eu nunca imagino que eu preciso mudar na minha casa, na minha família. Quantas pessoas são assim? Nós devemos pedir: Senhor, que o meu coração transformado ajude a transformar. Que eu não fique cobrando conversão do meu irmão, que eu não fique cobrando conversão do outro, mas que eu me converta acima de tudo. Como tem pessoas que reclamam, como tem pessoas que murmuram. O outro tem defeito um atrás do outro, menos eu. Eu sou perfeito. Que defeito que eu tenho? Não, é esse coitado aqui que não dá um passo para frente. Eu não, olha eu aqui, ó. Faço tudo direitinho. Esse tempo de Quaresma é um tempo oportuno para a nossa conversão. Vamos pedir a Deus que nos faça crescer em sabedoria, que nos faça crescer diante da sua palavra, que nos ajude a nos converter cada dia nessa luta contra nós mesmos, que nos faça, meu irmão e minha irmã, fazer cada vez mais o caminho do bem, do amor, que nos ajude a fazer esse caminho com sabedoria, que nós nos convertamos, que eu mude a minha vida, que eu transforme o meu coração, que eu seja uma pessoa melhor, que eu seja um exemplo na minha casa, na minha família, que a minha família se santifique com a santidade do meu coração, da minha vida. Que a Mãe do Perpétuo Socorro oriente o nosso coração, nossa vida, nos ajude a nos entregar de braços abertos ao Pai eterno, para que assim sejamos sempre mais dignos de sermos seus filhos e filhas muito amados. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.